Abre comigo aí em Efésios, capítulo 1, do 15 ao 25, é o trecho que a gente vai estudar hoje. Então, o tema aí da nossa lição é abram os olhos. Efésios 1, do 15 ao 23. A gente vai pausadamente lendo os versículos, mas os irmãos já deixam aberto. Vou tentar ser breve, que hoje também estou atacado, não sei se é alergia, se é gripe, mas enfim, Deus é bom. Vamos lá. Eu coloquei ali, leiam comigo ali, irmãos, vamos ler juntos ali, que está assim na revista, logo na introdução da revista. Depois de orar, logo nos primeiros versículos, bendizendo a Deus por ter abençoado grandemente os crentes de Éfeso, né? Então, depois de fazer essa oração introdutória, Paulo agora vai orar de novo. Então, esse trecho que a gente vai estudar hoje, do 15 ao 23, é uma segunda oração de Paulo no capítulo 1, sendo que Paulo agora vai orar para pedir que Deus, né, que Ele lhes abra os olhos da igreja para o entendimento. Então, por isso que o título aí desse estudo de hoje é Abram os Olhos. Então, você percebe que Paulo, ele quando olha para a igreja de Éfeso, mesmo reconhecendo na igreja, uma igreja eleita, uma igreja escolhida, uma igreja separada por Deus, ele entende que precisava pedir a Deus para abrir os olhos a cada dia espirituais daquela igreja. Ele entendia que era necessário orar para que Deus a cada dia desse para o povo dele discernimento, visão espiritual, e é com base nisso que a gente vai meditar agora rapidamente. Coloca para mim o próximo, Guilherme. Primeiro ponto aí da lição, do 15 ao 17, diz assim: é preciso saber. Então, sobre o que é preciso saber? Vamos ler? Do 15 ao 17, vai dizer assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então é preciso saber o que? Lá embaixo Paulo diz: eu primeiro tenho ouvido da fé, tenho ouvido falar do amor de vocês, mas é preciso que Deus, o Deus Todo-Poderoso, conceda a vocês espírito de sabedoria. Para quê, pastor? Para saber o quê? Para que a gente possa saber, para que a gente possa ter a revelação do pleno conhecimento de quem Deus é. Então você percebe que Paulo começa no versículo 15, primeiro exaltando, enaltecendo a firmeza da fé da igreja de Efésios. Então ele diz: olha, eu fiquei sabendo, eu tenho ouvido acerca da fé de vocês. Então Paulo começa enaltecendo a fé da igreja. E aí parece que são duas virtudes que caminham juntas. Logo após exaltar a fé da igreja, Paulo exalta também uma outra virtude muito benéfica, que é o amor. E Paulo diz: olha, além da fé, eu também fiquei sabendo que o amor que vocês têm para com todos os santos é um amor digno de ser lembrado nessa carta. Então Paulo faz questão de lembrar. E aí o livro, a revista da escola dominical de Efésios, diz que a fé e o amor são virtudes gêmeas, são lados de uma mesma moeda. É como se ele estivesse querendo dizer que é impossível ter fé e não amar aos irmãos, assim como é impossível dizer que ama os irmãos e não ter fé. São virtudes que caminham de mão dadas. E aí a revista também faz uma crítica e diz: bom seria que as igrejas evangélicas de hoje resgatassem essa verdade, que a fé e o amor andam de mão dadas, e que uma igreja, para permanecer de pé e para permanecer saudável, deve investir tanto na fé quanto no amor, porque uma fé sem amor é uma religião morta, e um amor sem fé é um sentimentalismo barato, porque você ama, amanhã você não ama mais. Ao passo que, de novo, uma fé sozinha, ou uma fé abstrata que não ama o próximo, é uma religião falsa. Então Paulo começa levantando
essa verdade. Logo em seguida, Paulo diz no versículo ali 16, que ele não cansava de agradecer a Deus e sempre fazia menção da igreja nas orações. E aí de novo, irmãos, é claro que às vezes é cansativo, às vezes a gente esquece, às vezes a gente nem lembra dos problemas específicos de cada irmão, mas irmão, no mínimo necessário que quando fizermos das nossas orações, lembremos, nem que seja da igreja toda, nem que seja orar pelo coletivo. Senhor, abençoa a igreja de Andorinhas, dá graça à igreja de Andorinhas, dá sabedoria, santifica a igreja, purifica o povo da igreja. Nem que você ore no coletivo, mas você percebe que o apóstolo Paulo dizia: não paro de dar graças a Deus, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Talvez Paulo lembrasse de cada nome, mas convenhamos, nem Paulo devia lembrar de cada nome da igreja de Tessalonicenses. Ele ficou lá só 3 semanas, e logo em seguida ele foi expulso. Aí já é a igreja de Éfeso. Em Éfeso Paulo ficou mais de 2 anos, já estou confundindo pregação de domingo com o estudo de quarta. Em Éfeso Paulo ficou mais de 2 anos, mas é possível que Paulo talvez não lembrasse mais do nome de todos os irmãos e nem soubesse mais da necessidade específica de cada um. Ele já estava longe da igreja de Éfeso, mas é necessário orar pela igreja. Paulo nos ensina isso, e o texto segue, e logo em seguida, quando a gente entra no versículo 17, que é o versículo que dá título ao ponto 1, que é preciso saber, é que Paulo olha para a igreja e ele pede a Deus uma bênção. E aí de novo você pode pensar: poxa pastor, dentre tantas coisas que uma igreja precisa, tantas coisas, uma igreja precisa de união, uma igreja precisa de fidelidade, tanto na oração quanto na contribuição, uma igreja precisa de paz, de harmonia, uma igreja precisa de um pastor fiel, de uma membresia unida, ativa, operosa, uma igreja precisa de muita coisa. Mas quando Paulo vai pedir uma bênção para a igreja, até porque, lembra, ele começou no capítulo 1 dizendo: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos dá toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então agora, na hora de pedir, Paulo não foge do seu tema, ele pede algo extremamente espiritual. Ele pede: olha Deus, eu peço que o Senhor conceda à igreja um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tenham a cada dia mais conhecimento de quem é o Deus que os salvou, os regenerou, os separou, os justificou. Então é preciso saber o que, pastor? É preciso saber quem é o Deus a quem nós servimos. De novo, muita coisa se faz necessário que um pastor ensine para a igreja. O pastor tem que ensinar quase de tudo, o pastor tem que falar quase de tudo do púlpito. Mas se tem uma coisa que é preciso saber, é que Deus nos abra a cada dia os olhos, a mente, o entendimento, para que o nosso conhecimento da pessoa dele se torne cada vez mais pleno, para que a graça dele se torne cada vez mais real. Muita coisa a gente tem que aprender na igreja, saber acerca de batismo, acerca da ceia, acerca de arrependimento, enfim, de muita coisa. Mas se tem algo que não pode deixar de existir, é que nós precisamos saber da pessoa de Deus Todo-Poderoso, da pessoa do nosso Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Esse deve ser a nossa maior busca, esse deve ser o nosso maior desejo, esse deve ser o nosso maior alvo. Então essa oração que Paulo fez pela igreja de Efésios, nós devemos fazer por nós mesmos a cada dia. Nós devemos fazê-la em favor da igreja de Andorinhas. É necessário crescer no conhecimento de Deus, é necessário crescer no conhecimento de Jesus, é necessário crescer no conhecimento do Espírito. Precisamos saber quem é o Deus que nos salvou, precisamos guardar essa verdade e precisamos viver essa verdade. Então é necessário saber quem é o Deus que nos salvou, guardar essa verdade no coração e viver de acordo com essa verdade, certo? Então é preciso saber, guarde isso. Próximo, para mim aí, Rafael. 2. Qual é a esperança do chamamento de Deus? Então Paulo diz: olha, a gente também precisa entender qual é a esperança
do chamado de Deus para a nossa vida. Nós temos uma esperança. Então vamos ler o versículo 18, diz assim: iluminados ou iluminandos? Deve ser iluminandos. Eu estou sem a Bíblia aqui. Quem está com a Bíblia aberta? Iluminados os olhos do vosso coração. Então Paulo começa pedindo no versículo 18 que Deus ilumine os olhos do nosso coração. É claro que é uma figura de linguagem, né? O coração não tem olhos, mas Paulo diz: olha, Deus, ilumine o coração do teu povo, para, de novo aí o verbo saber, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, nós fomos chamados por Deus, e com base nesse chamamento que Deus fez na nossa vida, nós nutrimos uma esperança. E aí Paulo pede que Deus abra os olhos dos nossos corações, para que a gente lembre, ou para que a gente saiba qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então vamos parar no ponto 2, só na parte A do versículo 18, que Paulo vai dizer da esperança do chamamento. Esperança, queridos, é algo que automaticamente nos remete a futuro. Quando a gente fala: eu tenho esperança, eu espero no Senhor, eu aguardo, eu tenho um sonho, eu tenho uma expectativa, automaticamente isso está fazendo menção ao futuro. Então quando a gente se pergunta: por que Deus nos chamou? Qual o propósito da nossa salvação? Qual o propósito do nosso chamamento? Por que Deus nos encontrou uma vez no caminho de Damasco, como fez por Paulo, e nos transformou a vida? E aí Paulo nos traz à memória que essa esperança do chamamento está firmada na vida eterna, está firmada na esperança de que logo no futuro Jesus Cristo voltará e cumprirá as promessas de Deus Pai sobre a nossa vida. É sobre essa promessa, sobre essa verdade, que a esperança do nosso chamamento reside. É ali que a nossa esperança se encontra. Contudo, o autor da revista vai dizer o seguinte também: a nossa vida não se pauta apenas na esperança futura. A nossa vida é feita de atitudes, de ações que se cumprem, ou que se realizam, ou que se concretizam aqui e agora. E aí ele vai dar alguns exemplos, alguns momentos da nossa vida que são vividas aqui e agora, como uma prévia do que nós vamos viver na eternidade. Então ele diz: olha, a nossa esperança é a eternidade, a nossa esperança é a glória, mas isso também não faz com que a gente aqui viva simplesmente sem esperança, viva sem perspectiva. Então ele vai dizer que existem várias situações na vida do crente que é necessário esperança agora, é necessário ação agora, e não apenas uma ação futura. Adianta para mim, Rafael, coloquei aí alguns. Ele diz assim, o primeiro ponto dessa experiência que a gente vive agora, mas é claro que a nossa esperança final é na vida eterna, mas o primeiro ponto é desfrutar já agora da comunhão com o Filho Jesus. Pastor, a comunhão plena, o conhecimento pleno vai ser na glória, vai ser na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, vai, mas agora nós já temos o privilégio, a bênção de antecipadamente desfrutar da comunhão com Jesus Cristo. Fomos feitos co-herdeiros com Cristo, fomos chamados para ser filhos de Deus, e somos filhos de Deus por meio de Jesus. Logo, é inevitável que um crente de verdade tenha comunhão com o Filho de Deus. Então, qual é a esperança do nosso chamamento? Esperamos a volta de Jesus. Mas enquanto essa esperança não se cumpre plenamente, o que eu faço, pastor? Eu desfruto de comunhão com Jesus a cada manhã que Ele me dá a graça de viver na presença dEle. Segundo ponto, viver a santidade da vida. Então, se o Deus que nos chamou é um Deus que é santo, se o Cristo que nos chamou morreu na cruz para morrer pelos nossos pecados, hoje o mínimo que podemos fazer também é viver uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Logo, aqui, agora,
Pastor, sou 100% santo? Não, nunca vai ser, nem eu serei, mas é obrigação minha e sua aqui agora, já buscar a cada dia a santidade, tendo em vista que a nossa esperança é que quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados e aí seremos plenamente santos. Mas até lá o que eu faço? Vivo uma vida de santidade. C aí, terceiro ponto, enquanto Jesus não vem, a minha esperança eu vivo como? Vivo já agora, gozando da liberdade que Cristo me dá. Não sou mais amarrado a nenhuma crendice, não sou mais escravo de homens, não sou escravo de religião, não sou escravo de misticismo, não sou escravo de pastor, não sou escravo do dinheiro, não sou escravo da minha carne, dos meus desejos, dos meus pecados, não sou escravo, vivo já a liberdade em Cristo Jesus. Infelizmente a gente conhece muito crente que mesmo depois de conhecer a liberdade em Cristo Jesus, volta para o jugo, volta a viver uma vida miserável, debaixo de escravidão, seja lá qual escravidão que for, mas não, seremos livres plenamente, completamente, na segunda vinda de Jesus. Mas quem disse que hoje a gente já não pode viver uma liberdade de vida, uma liberdade de paz, de gozo, de comunhão, de alegria, de novidade de vida? Isso é verdade na nossa vida. Quarto ponto ali, experimentando uma verdadeira paz. Sabemos que Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, deixo a paz que excede todo entendimento. Então experimentar a verdadeira paz faz parte também de uma característica daqueles que esperam a segunda vinda de Jesus para nos transformar plenamente. Só aqueles que confiam em Jesus conseguem desfrutar da paz, ter paz com Deus e paz de Deus. Já explicamos isso aqui, né? Paz com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus, então agora a gente tem paz com Deus, e paz de Deus, porque é a paz de Deus que habita no nosso coração e que nos faz viver uma vida totalmente diferente. Quinto ponto ali, também aprendemos a passar pelo sofrimento. Falamos sobre isso domingo aqui na igreja. Paulo diz: olha, para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos designados. Em 1 Pedro, que a gente leu aqui também no domingo, Pedro diz: olha, não estranhei se surgir no meio de vós um fogo para provar-vos. Pedro diz: não estranhe, deem glória a Deus, deem graças a Deus. Então, queridos, se o nosso Senhor precisou padecer e sofrer, o que dirá de nós? O próprio Jesus, em determinado momento, não me recordo agora aqui em qual passagem, ele diz assim: olha, se estão fazendo isso em lenho verde, acho que ele fala isso, em lenho verde, cuidado, hein? Cuidado, que dirá o que eles vão fazer com vocês. Jesus, ele se compara a um lenho verde, se não me engano, se não estou aqui fazendo confusão, naquela passagem, querendo dar a entender que um lenho verde, ele enverga, mas não quebra. Ele tem uma flexibilidade. Lenho verde até demora a queimar. Se você lançar a lenha verde no fogo, ela demora a pegar. Em compensação, palha quebra com facilidade e queima com uma rapidez. Então Jesus diz: ó, se comigo, que sou lenho verde, que enverga, mas não quebra, que me lança no fogo, mas eu não queimo fácil, eles estão me castigando, imagina com o povo, imagina quando eu não tiver aqui o que eles vão fazer com vocês. Então o sofrimento faz parte do povo de Deus, mas aqueles que têm a esperança no chamamento de Deus, na vinda do Senhor Jesus, conseguem passar pelo sofrimento. E o último aí, que a revista coloca pra gente, volta. O último aí, alcançar a eterna glória. E aí a gente fecha, né, com chave de ouro, após desfrutar de comunhão, viver em santidade, gozar de liberdade, ter a paz de Deus, passar por essa vida de sofrimento. Quando Jesus voltar, nós alcançaremos a eterna glória, e aí sim, a esperança do nosso chamamento, a nossa esperança maior se cumprirá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes estão destinados a essa glória. Todos os crentes estão destinados à vida eterna. Porque aquilo que eu sempre repito aqui, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ninguém arrebata da mão de Jesus aqueles que o Pai o deu. A ovelha sempre vai voltar para o aprisco, o filho pródigo sempre vai voltar para casa, a dracma perdida sempre será encontrada, certo? Porque Deus é aquele que nos conduz até a eterna glória. Mas até lá, tem ali a nossa parte, que é viver em santidade,
viver em comunhão, viver em paz com Deus, viver buscando a face do Filho de Deus. Então, o saber da nossa esperança se resume a uma vida eterna, mas o saber da nossa esperança começa aqui agora, desde que Jesus nos chamou e tem transformado a nossa vida. É claro, queridos, que esse saber envolve conhecimento bíblico, mas esse saber, ele vai muito além do conhecimento bíblico. Esse saber envolve um conhecimento espiritual. Esse saber envolve um encontro pessoal que cada crente tem que ter com Jesus. Uns miraculosos, outros não. Uns mais emocionantes, impactantes, outros simplesmente entraram na igreja um certo dia, ouviram a voz de Deus, ouviram um louvor, ouviram uma pregação, entendeu que era Jesus o chamando. Mas não esqueça isso, esse chamamento vai muito além do que ouvir uma pregação, vai muito além do que conhecer a Bíblia. É um chamamento interno, é um chamamento que o Espírito Santo opera no coração, aonde a gente entende que algo mudou na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque você pode ter o chamamento externo, o pastor está pregando, está dizendo, se arrependa do seu pecado, confesse Jesus, venha fazer parte do povo de Deus. A pessoa escuta esse chamamento externo, que é o chamamento que o pastor faz, e acha que, beleza, é aquilo que ela precisava. Mas um chamamento externo, sem um chamamento interno do coração, não adianta de nada, tá, queridos? Então que a gente ore a Deus, para que o povo de Deus possa cada dia saber mais quem Ele é, e que para que o povo de Deus possa saber cada vez mais que a nossa esperança, do nosso chamamento, repousa no Deus Todo-Poderoso. Próximo, e aí a parte B agora, do versículo 18, além do chamamento que repousa na eternidade, Paulo diz, para que a gente também venha saber qual é a riqueza da glória da herança, é a parte B ali, ó, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, então não vou nem me ater muito a isso. A Bíblia, ela é bem, como é que eu vou dizer? Ela é bem admirável, ela é bem encantadora quando ela trata disso. Ela nos dá o privilégio, e eu acho isso um privilégio que eu não me julgo nem digno de ter. Ela nos dá o privilégio de dizer que nós temos Deus como herança, como se nós pudéssemos dizer, eu disse isso aqui já há algumas semanas, é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Jesus. Isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que nós somos a herança de Deus. Deus nos comprou, Deus nos resgatou, Deus nos adquiriu, Deus nos chamou para ser seu povo. Então a Bíblia faz esse paralelo, que eu repito, que eu acho belíssimo, e é até difícil de entender, porque ela diz que num primeiro sentido, o povo de Deus é a herança dele, e num segundo sentido, ele é a nossa herança, ele é aquilo que nós temos de mais precioso. Talvez você diga, minha família me deixou uma grande herança, eu pretendo deixar uma herança para os meus filhos, pretendo deixar bens para os meus filhos, pretendo deixar um legado. E a Bíblia vem e diz, olha, vocês têm uma herança incorruptível, vocês têm uma herança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro diz que nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, os que creem. Isso é difícil até mesmo de mensurar, mas o que nós sabemos é que um dia, pela graça, assim como fomos chamados, esperança do nosso chamamento, pela mesma graça, haveremos de receber toda essa riqueza da glória de Deus, que está reservada para aqueles que creem no seu Filho. Então, irmãos, não podemos mensurar, não podemos imaginar, não podemos medir, mas uma coisa é certa: quando aquele dia chegar, nós conseguiremos entender o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
quis dizer qual é a riqueza da glória, da herança que Deus tem reservado para aqueles que creem nele. Se nós fôssemos capazes de, a cada dia, tentar alimentar essa verdade na nossa vida, mesmo que a gente não consiga contemplar plenamente como vai ser o céu e como vai ser essa herança, mas o que eu quero dizer é, se todos os dias a gente conseguisse um pouquinho nos alimentar dessa verdade, eu tenho uma herança incorruptível, eu tenho uma herança gloriosa, eu tenho um destino certo, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um destino eterno, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Se a gente conseguisse a cada dia se alimentar dessas verdades, irmãos, as bobagens do mundo, as tentações, os banquetes, as tribulações, as lutas se tornariam menores, ou perderiam, quem sabe, a sua grandeza, porque nós acordaríamos nos alimentando dessa gloriosa verdade, dessa riqueza que Deus tem reservado para aqueles que creem no seu Filho, e quando olhássemos para as coisas que esse mundo nos dá, ou para as coisas que esse mundo nos oferece, ou para as armadilhas que esse mundo nos coloca, elas seriam pequenas. E aí, quando eu digo isso, eu me coloco nesse contexto também. A minha oração é que a gente tente alimentar mais isso na nossa vida. Eu sei que a gente tem luta, eu sei que a gente tem dificuldade, eu sei que a gente tem adversidade, eu sei que dificilmente alguém aqui vive a vida que gostaria. A gente sempre quer algo a mais. Isso é algo natural do ser humano. A gente nunca está plenamente satisfeito, mas eu acho que a gente deveria, com relação às coisas espirituais, alimentar mais essa verdade. Eu preciso saber quem é o meu Deus a cada dia. Preciso pedir que Deus abra os meus olhos espirituais, porque quando eu conhecer cada vez mais Ele, eu vou estar cada vez mais satisfeito. Depois eu preciso saber qual é a esperança do meu chamamento. Eu preciso reconhecer que a esperança do meu chamamento é Cristo, mas eu já vivo aqui agora algumas verdades gloriosas, e eu preciso entender que a riqueza que Deus tem reservado para mim na glória é infinitamente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa tentar me dar. Certo? Vamos para o próximo. Quarto ponto aí, o último da nossa aula de hoje, diz assim, é o finalzinho aí do 19 ao 23. Qual é a suprema grandeza do poder? Está bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo ler. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem? Então ele começa dizendo que Deus tem uma suprema grandeza, e essa grandeza é o poder dele, mas esse poder é para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele fala da grandeza do poder, e depois ele diz que esse poder é eficaz. Então não basta ser grande, tem que ser eficaz. Não basta ser gigante, tem que ter efeito. E aí no versículo 20 diz, o qual exerceu ele em Cristo. Então esse poder foi exercido em Cristo. Em que momento? Quando ele ressuscitou Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo, então, primeiro o poder se revelou na ressurreição, segundo momento que o poder se revelou, fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, 21, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, 27, e pôs todos, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que coisa maravilhosa também. Paulo, ele troca as coisas. Geralmente a gente diz assim, a igreja é de Jesus, a igreja é de Deus, certo? Ali Paulo meio que inverte e diz que Deus nos deu Jesus. Ele o deu, o Jesus, ele o deu à igreja. Sabe, é uma dádiva, é um presente, é a maior graça que a igreja recebeu, Jesus. A gente sempre fala o contrário, né?
a igreja, a igreja recebeu Jesus, a igreja recebe de Deus, sendo que ali é o contrário que Paulo inverte, como se nós tivéssemos recebido a maior de todas as dádivas, que foi Cristo Jesus. 23, a qual é o seu corpo, a igreja é o corpo de Jesus, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo caminha para o final do capítulo 1, ele encerra aí o capítulo 1 de Efésios, dizendo que Deus tem um supremo e grande poder, e que esse poder se revelou durante a história da Bíblia em diversos momentos. Contudo, Paulo pede que Deus continue a revelar esse poder na vida da igreja de Efésios, e claro, a gente ora para que Deus continue a revelar esse poder na vida da igreja de Andorinhas e na vida das igrejas dos santos que hão de continuar a esperar a segunda vinda. Então Paulo pede agora que primeiro Deus abra os olhos espirituais da igreja para saber quem Deus é, que Deus nos lembre que a esperança do nosso chamamento está depositada em Cristo, depois que a gente lembre da riqueza, da glória, da herança que Deus tem reservada no céu, e por último, que Deus nos traga a memória, derrame sobre nós, nos revele a cada dia o supremo, grande poder que Ele tem. E aí, só para a gente elucidar, coloca para mim o próximo slide, eu já citei aqui, mas só para a gente mencionar um por um, Paulo falou de algumas demonstrações desse poder no decorrer da história. Primeiro que ele citou no versículo 20, a ressurreição, né? Tem um livro de John Owen, um livro muito antigo, acho que é de 1600, foi um congregacional sensacional, John Owen. Aí o livro dele é A Morte, o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo, certo? Então ele diz, a morte morreu na morte de Cristo. Ele diz que com a morte de Cristo, ele venceu a morte. Com a morte de Cristo, ele tomou o aguilhão da morte. Com a morte de Cristo, Cristo subjugou a tão implacável, a tão temida morte, que todo homem teme. Cristo venceu a morte. Então, não bastava poder, esse poder tinha que ser eficaz para ressuscitar Jesus Cristo. E só por isso nós também temos a expectativa, a esperança, o desejo, a certeza de que também seremos ressuscitados naquele grande dia. Então, quando Jesus é levantado dentre os mortos para uma nova vida imortal, gloriosa, poderosa, eterna, Ele também nos deixa a certeza, assim como diz 1 Coríntios capítulo 15, que também há de suceder comigo e com você. Segundo ponto que Paulo cita aí no versículo 20 e 21 é a entronização, é a ascensão de Jesus. Também já falei sobre isso aqui na igreja. É quando Jesus é colocado à destra do Pai. E eu lembro que quando a gente estudou o catecismo aqui, a gente falou que essa honra que o Pai dá a Jesus, dele sentar à direita, era uma honra, era um cumprimento de uma profecia. O Salmo 110, versículo 1 diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o poder de Deus se revelou na ressurreição, sim, mas o poder de Deus também se revelou quando Ele leva Jesus de volta da onde Ele veio. Ou seja, assim como Ele desceu debaixo do poder de Deus, Ele volta para o Pai, dando a entender que a obra estava consumada e que o seu sacrifício havia sido aceito por Deus Pai. E o último aí exemplo que tem aí, a última manifestação de poder que Paulo deixa para a gente, do 22 ao 23, é o governo de Cristo sobre a igreja e sobre todas as coisas. Paulo diz, olha, Ele o colocou como cabeça da igreja, Ele o deu à igreja, Ele veio para completar a igreja. E o mais interessante é que Paulo diz assim, olha, não só desse século, mas de todos os séculos vindouros, Ele continua sendo cabeça, Ele continua sendo governador, Ele continua sendo o soberano. E o interessante também é que quando você chega, volta para mim, Rafael, lá no finalzinho do versículo, Paulo diz assim,
que Ele, Jesus, é a plenitude que enche todas as coisas. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Ele não só morreu em favor dos pecadores, como Ele é aquele que dá vida a todas as coisas, Ele é aquele que dá sentido a todas as coisas, Ele é aquele que enche, como se a natureza, a criação fosse um balão de gás que precisa ser enchido. Jesus é esse que enche todas as coisas, ou seja, Ele é a plenitude da criação, Ele é a plenitude do Pai, Ele é o cumprimento das promessas, do plano de Deus, do propósito, do desígnio de Deus. Então Ele não apenas redimiu um povo para chamar de seu e de igreja, Ele é o que dá vida a tudo que existe. Ele é aquele que mantém o céu no céu e a terra na terra. Ele é aquele que segura a terra nos ares. Ele é aquele que mantém as estrelas no firmamento. Ele é aquele que a cada manhã nos dá o fôlego de vida, porque se não der, ninguém acorda amanhã. Então Cristo e a igreja são unidos de tal maneira que é impossível separá-los. Primeiro, porque nós fomos comprados por Deus, e uma vez comprados, ninguém toma mais da mão dele. Mas segundo também, porque a vida da igreja, eu falei isso aqui também há poucas pregações, a vida da igreja é a vida de Cristo. Se você separa a igreja de Cristo, a igreja não tem vida. O poder da igreja é o poder de Cristo. Se você separa os dois, a igreja não tem poder. A missão da igreja é a missão de Cristo. Se você separa os dois, a igreja não tem missão. Então, queridos, a igreja e Cristo existem, coexistem, tão alinhadas, tão entrelaçadas, tão unidas, que é impossível separá-las. O Espírito nos une. O Espírito de Deus habita em nós e nos mantém a cada momento ligado com a pessoa do Filho. A igreja é formada de pessoas chamadas do mundo para viver uma maravilhosa graça. A igreja é composta de pecadores arrependidos que constituem o corpo de Cristo. Portanto, se a igreja é o corpo de Cristo, é Ele que sustenta ela, é Ele que dá vida a ela, é Ele que direciona ela, é Ele que manda nela. Paulo acrescenta, como eu disse lá no finalzinho, dizendo: Ele é a plenitude que enche todas as coisas. Logo, Jesus não precisa de mais nada. Somos nós que precisamos a cada dia dizer: Senhor, abra os nossos olhos. Acho que é o último aí, não é? Coloquei aí, o último, isso aí, abre os nossos olhos. Jesus é a plenitude, Deus Pai é completo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eles de nada precisam, nós que precisamos dizer: Senhor, abre os nossos olhos. Que Deus atenda a oração de Paulo também em relação a nós, que essa seja a oração nossa. Quem sabe a gente já orasse nesse sentido, ou quem sabe a gente não tenha orado por esse sentido. A gente tem orado por muitas coisas, mas não tenha orado nesse sentido. Então, meu desejo, queridos, e eu encerro aqui pedindo que a gente passe a orar a partir de hoje, para que Deus abra os nossos olhos. Para quê, pastor? Para ver anjo? Irmão, se você vê, amém, que Deus te abençoe. Mas não, para que a gente veja cada vez mais quem é o Deus que nos salvou, quem é o Deus que nos amou, para que a gente veja cada vez mais com os olhos da fé qual é o sentido da nossa vida, qual é a esperança do nosso chamamento, quais são as riquezas que nós temos depositadas e guardadas nas regiões celestiais. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, abra os olhos da nossa igreja, abra os olhos do teu povo. A nossa compreensão das coisas celestiais são limitadas, devido à nossa pecaminosidade, devido à nossa fraqueza mesmo, como seres humanos que somos. Mas uma coisa é certa: Deus disse que se pedir, nos será dado. Então, irmãos, nada nos impede. Repito, talvez, e aí eu posso afirmar, a gente só vai ter a verdadeira compreensão da glória quando lá chegarmos. A gente só vai ter a verdadeira convicção do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, quando lá chegarmos.
mas até aquele grande dia, que a gente continue orando: Senhor, abra os nossos olhos, me mostre mais, amplie a minha visão, me dê mais discernimento, me dê mais clareza do meu chamamento, me dê mais certeza da riqueza da glória, me dê mais esperança da sua segunda vinda, me dê mais alegria na herança que eu tenho reservada nas regiões celestiais. Traga à minha memória a grandeza do seu poder, que ressuscitou Jesus, o levou para o céu, que governa o mundo, que salva pecadores, que cura, que salva, que liberta. Nunca teremos a verdadeira visão ou a plena visão do Senhor até que Ele volte, mas nada nos impede de orar cada dia pedindo que Ele abra um pouquinho mais, que Ele levante um pouquinho mais da cortina, para que a gente olhe por baixo e contemple a glória que nos espera. Amém? Então a gente termina aqui essa nossa lição de hoje. Abram os olhos, que Deus possa nos conceder a cada dia um pouco mais.